Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pit Stop do Magu. Aqui é onde você faz a sua parada. E hoje vamos falar aí sobre o que tem movimentado aí os como vou dizer pra vocês aí, os noticiários, né, voltados à Fórmula 1. Uma das principais notícias agora pro final de semana é uma notícia que pode influenciar diretamente na próxima temporada, que é a troca de George Russell, né, pelo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton aí tá com Covid-19, como alguns já devem ter visto. Então ele vai ser substituído pelo pupilo da Mercedes, que é o George Russell. Teremos aí então essa dupla correndo pela Mercedes aí no final de semana. E dependendo de como o George Russell se comportar, se ele fizer uma boa quali, se ele fizer aí uma boa corrida também, pode ser um peso a mais para a Mercedes ter que decidir. Outro fator que tem sido levado em conta é o Lewis Hamilton ainda não acertou nada para o ano que vem. Quem sabe isso pode ser também uma influência. O George Russell apresentando um bom trabalho aí nesse final de semana. Se o Hamilton ainda não tiver condições de correr na próxima semana, pode ser que o George Russell tenha que correr mais uma vez pela Mercedes. Claro, se ele tiver um bom desempenho, isso pode pesar aí na decisão do Hamilton e da Mercedes em assinarem um contrato aí para a próxima temporada. Eu acredito que eles vão assinar, só estão fazendo aquela milação, né, para poder dar um ibope a mais para essa situação. Mas, por outro lado, a gente tem o Bottas, né, que pode estar aí pressionado, apesar que o Hamilton gosta do Bottas, porque ele joga para ele, né, então isso seria favorável permanecer com o Bottas, mas o Russell pode começar a cutucar aí. E quem sabe na temporada que vem a dupla oficial da Mercedes não se torne aí Lewis Hamilton e George Russell. Apesar de que, né, o Bottas já renovou, então seria um pouco difícil ele tomar aí o lugar do George Russell, a não ser, né, que houvesse uma coisa muito grande e o Bottas fosse lá emprestado para o Williams. Acredito eu que seria muito difícil, né? Mas existe essa possibilidade do Russell tá vindo e aí com o melhor carro do grid, né? Tá começando aí gerar uma dor de cabeça. Por outro lado, também é uma faca de dois gumes. Se o Russell ele vem e for muito mal, aí, amigo, aí é a cabeça dele que pode estar a prêmio. E pode ser que ele demore um pouco mais para assumir essa vaga aí na Mercedes. Falando em cabeças que podem rolar aí para a próxima temporada, temos aí o Alexander Albon, que não tem tido um desempenho bom com a Mercedes, com a Red Bull, né, contra a Mercedes. Já o Max é unânime que ele vai ficar, né, e vai permanecer sendo o primeiro piloto. E o Albon tá naquela, não se sabe. Existe aí algumas cogitações para que o ano que vem a dupla fosse Max e Pérez, né? O Pérez pode estar vindo aí assumir o lugar. Existem conversas onde o Pérez poderia estar assumindo aí o lugar no caso aí do Albon. E eu acho que seria muito interessante. E isso poderia dar até um peso a mais para o Pérez, transformando ele em piloto, um piloto épico, né? Tirando ele do status de raro, como a gente viu aí em 2019, ele era raro. Em 2020 ele veio como raro, continua sendo um bom piloto, mas ainda não está no status de épico. Eu acho que ele tomaria a vaga do Carlos Sainz, jogaria o Carlos Sainz novamente para raro.
Até porque já sabemos que na temporada que vem isso aqui vai mudar, né? Essa dupla vai mudar. O Pérez ele ainda está sem uma cadeira, né? Ainda está sem um carro. O Stroll ele permanece e a esse ponto que vai virar Aston Martin já contratou aí o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel, que por sua vez ele veio como um piloto épico, mas ele é Ferrari. Hoje ele é Ferrari. Quem sabe aí na temporada que vem o Vettel também não possa ser rebaixado, até por ter saído de uma das equipes de ponta. Não, claro, não pelo fato de ele ser aí o tetracampeão mundial, mas como aconteceu com o Kimi Raikkonen na temporada passada. O Kimi Raikkonen aqui eu vou mostrar para vocês. O Kimi Raikkonen, pela sua vez, na temporada passada ele era um piloto épico, e acabou que nessa temporada o épico que ficou no lugar dele foi o Carlos Sainz. Então acredito sim que existe a possibilidade de o Vettel estar sendo rebaixado para raro, até para se tornar mais acessível e até pelo tamanho da Racing Point ou da Aston Martin na Fórmula 1. Até porque temos aí uma outra mudança que deve acontecer, que é aqui na Renault, né? A Renault, que vai se tornar Alpine na temporada que vem, ela já vendeu o Ricardo. O Ricardo já vai ser aí um piloto que vai deixar de fazer parte da equipe Renault Alpine, e vai vir para o lugar do Ricardo o Fernando Alonso, que acredito eu que venha como épico, né? Para a temporada que vem. Eu não acredito que o Fernando Alonso, depois da sua história e tudo mais, venha deixar de ser aí, venha vir para o jogo como raro ou como comum. Não sei, não acredito que venha de forma nenhuma. Já a Ferrari, que tem hoje aí Vettel como primeiro piloto e Leclerc como segundo, na verdade nesse ano já está meio bem, para mim, né, pelo menos para mim, o que eu tenho acompanhado, está bem claro que o Leclerc é o primeiro piloto e o Vettel é o segundo, tanto que o Vettel vai sair da Ferrari, dando vaga aí para o Carlos Sainz, ficando dessa forma aí, né? Dessa forma a temporada que vem seria os dois pilotos aí da Fórmula 1 da Ferrari, o Leclerc como primeiro piloto e o Carlos Sainz como segundo piloto. Para mim uma pena, né? Eu acho que o Sainz tem feito um bom trabalho lá na McLaren, mas acho que foi assim uma jogada que, para mim, o Sainz ele vai servir só de segurar um pouco, até porque sabemos aí que o Mick Schumacher está subindo, e o Mick Schumacher tem toda a história do pai dele e tem feito aí uma segunda divisão, né, da Fórmula 1. Tem feito aí a Fórmula 2, que é a segunda divisão aí, bem feita, tá vindo para ser campeão, né? Então existe uma grande possibilidade de daqui a alguns anos ele tá vindo para a Ferrari. Então acho que é o Sainz que sai, creio eu, né? A não ser que ele demonstre um trabalho tão bom, mas o Leclerc ele é base da Ferrari, então a Ferrari costuma tentar aproveitar e valorizar aí, a não ser que muita coisa pode mudar. 2022 na verdade vai ser temporada de mudança real da Fórmula 1, onde vai mudar motor, vai mudar, ano que vem já tem teto de gasto, já vamos ver como é que o jogo vai ficar também, se o jogo vai ter isso ou não. E aí eu acredito que o Sainz deve ser rebaixado, deve deixar de ser épico, deve voltar a ser raro, e vamos ver como é que vai ficar aí. E a próxima equipe que vem é a McLaren que tem hoje Carlos Sainz e Lando Norris. O Norris, para mim, é um piloto muito bom. Ele já vem mostrando isso ano passado, mostrou isso esse ano. Mas é aquilo, ele ainda não tem um carro top. A McLaren evoluiu, mas nossa, não é aquela coisa que a gente possa falar, nossa, vai brigar entre os três. Ainda precisa de alguns detalhes aí para ser melhorado.
Então acho que o Norris permanece como raro. E o Sainz, já que ele vai para lá, né? Vai para a Ferrari. Ele sai daqui, deixando a vaga para o Ricardo. O Ricardo hoje, que faz parte da Renault, que vai se tornar Alpine, é um piloto muito bom. Não sei se ele vai vir para ser o primeiro, se vai ter uma divisão na McLaren, até pela evolução do Lando Norris. Ele deve vir aí. Eu não sei se ele merece, né? Se vamos falar de mérito, até pelo carro que ele tem, pela temporada que ele está fazendo. Ele fez até muito com o carro que ele tem, né? Então, mas eu não sei se ele vem como épico. Não acredito que ele venha como épico aí. Eu acho meio difícil. Mas pode ser que venha. Já a AlphaTauri, eu creio que permaneça. Os dois pilotos aí, o Pierre Gasly e o Daniel Kvyat. Então, assim, não deve ter muita mudança. Espero que eles tenham uma evolução. Porque o Gasly é um bom piloto. Teve essa oportunidade aí lá na Red Bull, né? Que é a equipe de ponta de linha, no caso aí do grupo Red Bull, né? Então, não conseguiu fazer muita coisa. Tá acontecendo a mesma coisa com o Albon, que já pode acabar perdendo essa vaga aí pro Pérez, que é um piloto bom e que ainda não pegou um carro top, que vai fazer ele ser um dos 4, de repente. Um dos 6, eu acho que ele já estaria entre os 6, mas um dos 4 melhores aí no grid. Acredito eu que na próxima, ou de repente nas próximas temporadas, o George Russell, ele deve dar vaga, né? Como ele vai dar vaga nesse final de semana pro, se eu não estou enganado, não, tem que ver, agora eu não me lembro quem ele vai dar a vaga, mas é para um piloto tipo de outra categoria também. Mas eu acredito que ele deva dar essa vaga para alguém para poder assumir a sua vaga lá, tão inspirada na Mercedes. O que eu não sei também se ele vai ter todo esse potencial, porque dependendo de quando ele assumir, pode ser que esse teto de gasto aí que já tenha sido falado e tentar esse equilíbrio 2022 até 2026, eles vão tentar equilibrar mais a Fórmula 1, tentar aproximar mais os carros. Aí vamos ver, né? Se ele pode ser que ele vá para lá e não tenha tanta soberania, ou pode ser que se ele realmente seja um piloto de ponta, ele consiga ter aí. Segundo o que eu venho assistindo e venho acompanhando até agora, a tendência é que a Fórmula 1 tenha um equilíbrio, né? Mas não sabemos realmente o que irá acontecer de 2022 para lá. Mas pensando na temporada de 2021, eu acho que o Russell ele deve continuar aí como um piloto raro, e o Latifi ele deve continuar aí como piloto comum. E deixei por último para mim a dupla que fez um grande barulho aí como os comuns. Para mim hoje aqui nesse jogo eles são os melhores comuns. Assim, falo os melhores os melhores comuns. Eu falo os melhores comuns assim em relação a, por exemplo, defesa. O Magnussen tem a melhor defesa como comum. E o Grosjean tem aí aquele pneu infinito. Além do Magnussen também ter bastante combustível. Então assim, são bons pilotos comuns, apesar de largarem sempre muito maus por causa da sua consistência, que realmente é baixa. Mas são pilotos assim que eu acredito que no jogo vão deixar saudades, porque não sabemos como virão os dois pilotos que irão assumir as suas vagas, que é o Nikita Mazepin, que é um russo, e o Mick Schumacher, que já foi anunciado como o piloto aí que vai vir para assumir uma das vagas aí na Haas. Então, os dois pilotos da Haas vão ser trocados. Vem o Nikita Mazepin e vem o Mick Schumacher. Não sabemos como eles vão vir, mas acredito que os dois venham como comuns. Pode ser que o Nikita seja
o nosso piloto inicial na próxima temporada. É o que eu acredito. Assim como foi o Latifi. Então, ficaria um Mick Schumacher como um piloto de Série 2, de repente, como é o Esteban Ocon nessa temporada, que foi um piloto que entrou nessa temporada, assim como o Latifi, e veio como Série 2. Ou talvez até, pode ser que a Ruth puxe uma brasa e tudo mais, e jogue aí o Mick Schumacher como um raro. Mas eu não acredito não, até pelo tamanho da, da equipe, né? A Haas não mostrou um bom trabalho esse ano. Até agora não fez praticamente nada. Nada a não ser ter esse trágico acidente aí que no final acabou sendo um acidente para repensar, refletir, ver outras coisas, e por sua vez o Grosjean ele saiu aí bem, né? Foi surpreendente, extremamente surpreendente, mas ele saiu bem. Então assim, eu acredito que na próxima temporada os dois pilotos que vão entrar na Haas vão entrar como comum, até pelo tamanho e peso no caso aí da equipe. Uma coisa que é interessante e que é extremamente louco, né? Para você ver como é que as coisas mudaram até no hall da Fórmula 1. A Haas, uma equipe americana, vai ter no ano que vem um piloto alemão e um piloto russo. Para você ver como as coisas estão diferentes no mundo da Fórmula 1 e como as coisas estão tendendo a ficar cada vez mais diferentes. E por último mesmo, né, a equipe que já confirmou esses dois pilotos, eu acho que a única equipe que já confirmou seus dois pilotos, vão permanecer os mesmos dois pilotos, se eu não estou enganado, porque a Mercedes ainda não tem a confirmação do Lewis. Já confirmou o Bottas, mas ainda não tem confirmação do Lewis. A Red Bull não tem confirmação do Albon. A Racing Point já trocou o Pérez pelo Vettel. A Renault, ela já tem a mudança aí do Ricardo saindo para a entrada do Fernando Alonso. A Ferrari já levou o Sainz da McLaren para onde foi o Ricardo, e a Haas trocou seus dois pilotos. Então assim, sobrou, né? E a Williams ainda não tem também, eu não tenho certeza se serão os dois, mas deixa eu ver quem são mesmo. Tem o George Russell, sim. George Russell pode ser que mude na próxima temporada. Não sei, vai depender, como eu já falei lá no início do vídeo, como o Russell irá se portar, né, nessas duas últimas corridas. E aí essa dupla aqui, que nem fede nem cheira. O Kimi, pra gente aqui no jogo, é excelente, mas lá na vida real não tem conseguido fazer muito. Eu até esperava, realmente, não sei se ainda pode acontecer, mas ano passado aconteceu. Então eu esperava nesse ano que ele fosse tomar uma nefada, né? Não foi o que aconteceu. Por um período até pareceu que tinha sido nefado, mas acredito que ele volte sim como raro e de repente como nosso salvador de novo na temporada que vem. E o Antônio Giovinazzi, que já veio de duas temporadas seguidas como comum, ele não fez muita coisa esse ano, mas pode ser que ele se torne aí um piloto, que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, um piloto raro. Para mim hoje seriam épicos eles. Se o Hamilton ficar, Hamilton. Aí vem o Fernando Alonso, que vai entrar, o Charles Leclerc, o Max Verstappen. Então teríamos aí, já pensando nos épicos, já 4 épicos, são 7, né? Teremos 4 épicos. Eu acho que o Sainz perderia esse status de épicos, e o Ricardo também poderia perder esse status de épicos, de épico, né, no caso. Um dos dois. Mas pode ser que o Ricardo permaneça como épico, porque o Ricardo ele é um dos salários mais altos da Fórmula 1. Se eu não estou enganado, só como salário ele recebe mais de 20
milhões, né, por ano, se eu não estou enganado. Então assim, ele recebe mais ou menos a metade, um pouco menos que a metade que o Lewis. Menos que o Vettel hoje, mas na temporada que vem o Vettel vai passar a receber menos. E aí vai ter a questão do teto de gasto para a temporada que vem, que as equipes vão ter até 30 milhões, por enquanto é até 30 milhões para dividir para os dois pilotos, sendo que um pode receber 29.999.999 e o outro pode receber R$1. Então, ou $1, um euro, não importa. Então assim, vai ser mais ou menos isso daí. Então é coisa assim, é bastante de se pensar. Então eu acredito que seriam esses, né? E aí pro grupo dos raros, o Sainz entraria no grupo dos raros. O Russell pode permanecer como um raro. O Bottas eu acho que ele está merecendo ser rebaixado para raro, mas pelo tamanho da Mercedes eu acredito que ele não seja. O Vettel, por ter saído da Ferrari e ido para Racing Point, talvez ele pode vir aí como o melhor raro na temporada que vem. Até porque eu acho que o Fernando Alonso vem como épico. Eu tenho quase certeza que ele vem como épico. No caso, o Alexander Albon, não sei se ele permanece na Fórmula 1. Caso ele permaneça, também não sei se ele permanece como raro, né? Grosjean e Magnussen então fora. O Lance Stroll não fez muita coisa assim para merecer esse raro, mas, né? Acho que ficaria meio embolado aí nessas vagas aí no raro e nos épicos, né? Mas vamos esperar os próximos capítulos. Até então, até aqui seria isso que eu tinha para falar com vocês. É mais para falar aí das expectativas aí já para a temporada do ano que vem e falar um pouco das mudanças dos pilotos e os pilotos que poderiam aí dar um caldo na temporada que vem, né? Poderiam ser bons pilotos aí que Fernando Alonso certamente vai vir e vai dar um peso diferente, independente da Renault Alpine ter um bom motor, ter um bom carro e tudo mais. Eu acho que trazer ele é uma coisa interessante, né? É uma parada interessante. Pode ser que ele venha como um Carlos Sainz, tá? Nessa aqui. Ele venha ser um épico da série 1, um épico da série 2, né? Eu acredito que o Charles Leclerc, ele deve se tornar aí um épico da série 5. Ele tá como série 3 agora. Ele veio como raro na temporada passada. Veio como épico já nessa temporada. E na temporada que vem eu acho que ele vem como um épico aqui no lugar do Sebastian Vettel. Um épico de série 5. Até pelo que ele fez com a Ferrari lixo. Eu sou ferrarista, mas a Ferrari lixo desse ano, eu acho que ele vem como um épico da série 5. Posso estar enganado, mas ele vem passando Bottas e ficando atrás apenas do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, creio eu. Então, galera, é mais ou menos isso daí. Pensar já na expectativa para a temporada do ano que vem. Já pensando, já como eu já falei já num vídeo anterior que eu gravei, falando sobre guardar as notas. Tentar fazer o máximo de pontos possíveis, mas sem se afobar. E foi isso. Quem gostou do vídeo, dá aquela moral, dá aquele like. Se ainda não for inscrito, quiser me dar uma moral também, para eu saber que os vídeos estão fluindo e que o conteúdo está sendo interessante, se inscreve, aumentando o número de inscritos, aumentando os likes, aumentando as visualizações, logo vai acreditar que eu estou no caminho certo. Então, mais uma vez, muito obrigado e fui!